uma dicotomia, assim, né? Porque a gente tem tanto acesso, assim, acesso entre aspas, né? Nós somos, né, assim, com uma diversidade muito grande, mas a gente também não come bem. Eu tô falando a gente, mas assim, pela sua experiência, o recorte latino-americano frente aos Estados Unidos e a União Europeia, qual que é o seu olhar? Assim, pela experiência que eu tenho no Brasil, eu tenho visitado alguns lugares realmente de Norte-América, Europa, mas assim, eu sempre vejo que o brasileiro, ele tem mais controle em relação aos alimentos que a gente fala ultraprocessados, aos alimentos que são os fast food. Aqueles alimentos que realmente, eu acho que a nossa vida cotidiana dá para a gente realmente manter esse ritmo de estilo de vida saudável. Hoje no meu trabalho eu vejo as meninas da clínica levando as marmitas dela, uma coisa que você não vê fora. É mesmo? Olha, gente, nós estamos à frente, alguma coisa a gente está à frente, né? Eu vejo aquela educação alimentar, claro que precisa. Uma das coisas que eu reparo muito, e não vou mentir, é o fato do brasileiro gostar de um doce depois do almoço. Isso parece que já é obrigatório, sabe, Renata? Já é obrigatório o paciente ter. Se você saiu do restaurante e tem aí as balinhas, os doces, o bem caçado. Gente, às vezes na saída do restaurante, de cortesia, tem lá um pedacinho de rapadura com café. É maravilhoso. Quem que fala não para aquilo, doutor? Mas, por exemplo, na Bolívia não é assim? A sobremesa? Não é obrigatório. Tanto que eu tinha um colega que ele falava assim, falou um dia comigo, Diego, você sabe por que sempre cabe a sobremesa? Porque você pode ir para um restaurante onde você teve um buffet liberado e você comeu tudo, mas no final você está saciado e você não sente vontade de um doce e sempre vai caber a sobremesa. Isso são por estímulos realmente de ensinança. Eu sempre falo, a comida, ela tá ligada às emoções, sabe? As emoções de você sentir, viver. Por exemplo, tem alimentos que você sente. Por exemplo, vamos pensar em alguns que você fala não são alimentos mesmo, mas esteve em parte em algum momento da vida. Vou dar o exemplo, por exemplo, do Nesquik. O Nesquik de banana não era muito conhecido aqui. O que era isso? Coloca no leite, né? Leite, que tem geralmente um achocolatado de fruta. Para mim, por exemplo, ele me transbordava de quando eu era criança. Então, agora de adulto, eu não vou mentir, eu tenho um Nesquik de banana em casa. Amei. Mas só para me lembrar e me transbordar de quando eu era criança, quando eu ia, um Toddy, por exemplo, quando eu ia na casa da minha avó. É uma memória afetiva. É uma memória afetiva. Comida, né? Comida traz muito essa coisa. Agora, o Brasil também tem um fator que eu acho, né, bem positivo pra gente, que alimento de verdade, né? Comida de verdade é muito barato, né? Assim, é muito barato. Gente, a gente vai no sacolão, as coisas são muito baratas. Você vai, nossa senhora, países, nossos vizinhos. Eu vou trocar Maria, tá muito barato. Não, depende dia. Mas sabe, tem feira, você já viu as feiras que vende na bacia? Sim. Você compra não 3 bacias por R$10, aí vem 5 chuchu numa bacia. Não, de modo. Maravilhoso. Não, caro. Tá caro Tudo mesmo. caro. Mas a gente vai para outros países que não tem a diversidade, inclusive, que a gente tem. Gente, primeiro que tem é muito mais escasso as variedades e é muito mais caro. É verdade. Gente, verdura. Tava na Argentina agora, né? Em Buenos Aires. Que isso? Um pé de alface, R$10, gente. Menina, eu fiquei em choque, porque eu achei que eu ia ser saudável fora daqui. Não tem. Fui dar um rolezinho nos States, não, aí quis comprar um melãozinho picado, Lá $14. Eu falei, gente, eu planto uma horta com $14. Você compra até propriedade, compra uma propriedade privada. Mas é barato, assim, pra gente, nós temos alimentos de qualidade muito barato. Assim. Mas sabe uma coisa que aí eu vou trazer aí eu queria até a sua ajuda. Na Colômbia também é diferente, é muito próximo da gente. Eu acho que a Argentina, ela tem um cardápio muito puxado aí para carboidrato, né, para as carnes, proteína e carboidrato. Mas a Colômbia, por exemplo, ela tem uma realidade muito próxima da gente. Nossa. Tem uma diversidade de fruta que, assim, é algo impressionante. Então eu fiquei muito, assim, a cor, é um lugar bonito, assim, colorido, colorido, delicioso. Eu fiquei muito bem impressionada e me lembrou muito essa nossa riqueza, sabe, de opções, de coisas saudáveis. Mas existe um mito, né, doutor? Eu falo mito, mas assim,
eu acho que é igual, a gente tem que saber procurar, igual Sim. a Renata pontuou aqui, que comer bem é caro. É caro? Isso. Você tem que saber onde achar essa feirinha da rua. Tem muita feira que acontece Muito nas regionais, boa. né? Que são com produtos que se dão, né? Como é que eu posso falar? Uma maior vazão para produtores locais, né? Com feiras orgânicas, enfim. Tem que saber procurar. Tem que saber, mas pensando no que você falou, por exemplo, da diversidade e das cores, nós pensamos nisso, a gente puxando o tema dos corantes, nós podemos ver que nós temos corantes naturais que podem ser utilizados, da cúrcuma, beterraba, urucum. Exatamente. Então, assim, mas por que a gente não utiliza? Porque é caro utilizar algo natural e manter na prateleira, não vai se manter por um tempo bom. Os preços vão aumentar. Se a gente for falar em que a gente precisa consumir todo orgânico, realmente os preços dos produtos aumentariam de forma considerável. Mas por isso que o pessoal utiliza os corantes artificiais, porque não é uma coisa que, assim, não vai demandar um custo alto. E vai ficar 2 anos dentro da sua dispensa. Exatamente. O suquinho lá que a gente não pode falar o nome. Aquele que é light. Aquele que eu jogo assim um pouquinho na garrafinha, eu faço assim, e mando pra escola, que é rápido. Porque você falou ali que eu não. Aquele ali é doce demais. O primeiro light dela é bom. Não, gente, mas eu confesso, eu mando suco artificial pro meu filho na escola, uai. Gente, imagina, eu vou lá fazer suco natural todo dia. Mas eu posso fazer uma. Aí agora é uma coisa que eu acho muito legal, assim. São realidades, né? No caso, ela está citando da escola particular. Sim. O meu na pública, eu já não tenho essa preocupação. A faixa etária é outra, né? Meu filho tem 3 anos, está na educação infantil. Inclusive, estamos passando pela Semana da Alimentação Saudável. Olha, então ele tem um trabalho. Funciona, né, gente? Isso é muito interessante, assim. Então eles estão fazendo um trabalho dentro da escola, assim, de montar a feirinha para que eles possam ver quais alimentos estão nos pratos. Então assim, não é permitido entrar com esse tipo de comida. Não, então teve um dia que eu esqueci, eu coloquei uma balinha. Eu ganhei a bala. Meu filho, ele tem o olho igual o meu, grande assim, comida, sabe? O trem arregala. Eu falei assim, olha, eu vou guardar na mochila e mamãe te dá depois da aula. Só que não pode nem entrar na escola. Não podia. Jogou fora. O menino foi jogaram fora. E ele, eu falei assim, tá aqui, ó, tá guardado. Na hora que eu abri, eu falei assim, não, tem surpresinha, se você almoçar tudo, mamãe vai te dar na hora que, né, eu te buscar. Fui abrir a mochila, não é que tinham jogado a bala fora? Não pode entrar com nenhum tipo de alimento dessa natureza na escola. Então isso eu acho muito, muito bom, assim, porque essa postura, né? Essa postura, e inclusive para casa, que é para essa semana, é pra gente, então tá tendo esse projeto da alimentação saudável, com mini feiras que eles mostram, esse é o tomatinho que você come, a batatinha que a gente descasca para fazer sua sopinha e tal. Aí a gente tem que fazer, cortar embalagens, e mostrar o que é o alimento saudável e tentar levar embalagens daqueles que não são, para eles poderem trabalhar ao longo dessa semana a alimentação que deve estar no prato deles. E eles pedem, inclusive, a ajuda da família para manutenção disso. Porque não adianta você fazer esse trabalho todo dentro da escola, você chega em casa, você não continua. Mas isso previne, a gente fala da obesidade infantil. Fiz uma matéria há muito tempo também falando sobre o risco de obesidade infantil. E uma das coisas que a gente realmente preconizava era desse estímulo dos professores, da escola, de fazer isso que você está falando, de mostrar para as crianças de o que é saudável e de o que não é. Às vezes até o ponto da gente realmente mostrar, criança não vai saber o que é câncer. Criança não vai saber o que é uma doença inflamatória. Mas se você explicar em outros termos para eles, falando de que isso vai fazer mal, qualquer coisa relacionada. Fala para o menino que o dente vai cair, realmente é uma coisa que você pode utilizar como meio de persuasão. Exatamente, Renata. Então, assim, são coisas que precisam ser bem estruturadas nas escolas e eu fico até feliz de ouvir essas histórias. Gente, mas amei, a coisa que mais funciona. Mas olha só que legal, gente. A criança está tendo contato com alimentos de verdade. Né? Não, e sabe uma coisa que é interessante, assim, como o foco está bem
intenso nessa parte alimentar. Então, logo quando você entra na escola, já tem o quadro da alimentação da semana. Então, você já recebe do mês, né? O que é o lanche, o que é da manhã, o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta. Você já tem, então é acompanhado por uma equipe de nutricionistas. E lá logo na hora que você entra, na portaria já tem o cardápio da semana, sabe, com as calorias que seu filho ingere, de acordo com a sua faixa etária. Então é uma coisa assim que eu acho que é muito interessante. A gente entende que a escola ela acaba recebendo públicos de todas, com certeza, né, de todas as categorias, camadas, enfim. Então, de fato, uma realidade ela não é a maioria, mas há um esforço. Pelo menos para essa tentativa mais saudável. E a educação, né, gente? A gente fica pensando assim, porque isso não era uma coisa mencionada há uns anos atrás, né? Mas, de fato, a alimentação não faz parte da educação, né? Também. Total. E a gente fez recentemente uma matéria do Interesse falando que 200 horas, acho que 200 horas, né? Da vida da criança em idade escolar, ela se alimenta dentro da escola. É muito tempo. É muito tempo. Ô, gente, pergunta na tela. A Alexandre mandou o seguinte: a gente não lê rótulo e mesmo quando lê não entende. Isso é verdade. Tem uma forma de se precaver, evitar ou se educar sem precisar ler os rótulos? A gente tem que ficar atento ao quê? Tá, eu vou dar uma dica, Alexandre. Não precisa nem saber qual que são os rótulos, assim, os compostos que tem. Mais de 4 que você ler já não presta. Já não presta. Mais de 4 que tiver, por isso que a gente fala, mais de 4 rótulos já não é alimento. Você pode ter assim... mais 4 ingredientes. 4 ingredientes, assim. Mas uma das coisas que, por exemplo, a Renata tinha falado sobre aquele aplicativo do Desrotulando, é sensacional. Você tem ele e você só precisa encostar ele na barra de... No código de barra. De código de barra, e você consegue realmente identificar. Ele vai aparecer, de precaução, não precaução. Então, assim, é interessante vocês terem esse aplicativo somente para poder ver quais que são as alimentos. E no seu tempo livre, eu estou no supermercado, em casa, deixa eu ver esse daqui. O bom do aplicativo é que ele tem memória, então ele vai realmente salvando todos os que você acha que funciona bem ou não funciona. Eu conto a história sempre de a gente na clínica, eu e a nutricionista, nós fazemos, já ouviram falar da patrulha da moda, né? Nós fazemos a patrulha da nutrição. Com alguns pacientes sorteados que temos ali e tal, a gente entra, claro, com a autorização da paciente prévia, nós pedimos para ir na casa dela e nós começamos a fazer a patrulha da nutrição, somente com o aplicativo. Olha só, aí você vai fazendo uma leitura de todos os alimentos que constam ali no armário. Lá, exatamente. Porque, e troca. Porque além da gente tirar esses alimentos e falar que não funciona bem para eles, para as crianças, nós educamos. Nós fazemos o que a gente fala, sabe, tem um personal trainer. Também tem um Nutri-Trainer, que é aquele que vai te ensina. Eu já vi nutricionistas que te acompanham no supermercado para você. Claro, a gente está falando de outras realidades. Uma bolinha. De pessoas, exatamente, que realmente conseguem pagar por isso, mas que te acompanha nas suas compras, organiza a sua prateleira de casa, fala isso daqui serve, isso daqui não, é melhor você substituir isso pelo outro. Então, assim, é muito legal. Mas respondendo a pergunta do Alexandre, realmente interessante ele ter esse aplicativo e considerar de que se tiver mais de 4 ingredientes, assim já não é um alimento. Porque parece que a quantidade, né? A gente começa, por exemplo, você começa com açúcar, aí na sequência óleo, é o que tem a maior quantidade, o que tem a maior quantidade vem primeiro, e o que tiver menor é o que vem em menor quantidade.